Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Olá, bom dia! Hoje estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Meu irmão, minha irmã, vivemos numa sociedade onde a ambição pelo poder leva muitas pessoas a prejudicar o outro para alcançar o seu intento. E o que é mais triste ainda, isto acontece até mesmo dentro de nossas igrejas. Pessoas que diminuem o outro para se autopromoverem. Quem age assim reproduz o sistema injusto tão combatido por Jesus e que deveria ser combatido por todos nós que dizemos seus seguidores. A visibilidade, um lugar de destaque é tudo o que essas pessoas vestidas de cristãos querem. Este tipo de comportamento desagrada a Deus. Não condiz com os ensinamentos de Jesus. Jesus inverte a ordem da classificação feita pelo mundo, colocando em primeiro lugar os que nem são notados. No âmbito da igreja, aqueles que fazem a limpeza do chão, que preparam tudo para que as celebrações possam acontecer. Os que vão para a igreja lá fora, como os que visitam os doentes, os que levam alimento material e espiritual aos famintos de pão e de amor. É bom termos em mente: quem aparece para o mundo não é visto por Deus. No Evangelho de hoje, Tiago e João, discípulos de Jesus, demonstrando ainda não desassociarem o reino de Deus dos reinos do mundo, fazem um pedido a Jesus: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiver na tua glória. Jesus responde: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? E eles responderam: Podemos. Certamente
Tiago e João, responderam sem entender que o cálice a que Jesus se referia não se tratava de um cálice de vinho, e sim de um cálice de sangue, símbolo do sofrimento que Jesus iria passar antes de chegar à sua glória. Até então, não somente Tiago e João, como os demais discípulos, não tinham a consciência clara de que para estar na glória com Jesus, era preciso que eles percorressem o mesmo caminho que Jesus percorreria, o caminho da cruz. Jesus aceita a resposta desses dois irmãos, pois ele sabia que, mesmo respondendo sem entender, eles mais tarde iriam beber de fato o cálice que ele bebeu, o cálice do sofrimento, o que aconteceu tempos depois. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a se tornar mártir. Será que nós que dizemos seguidores de Jesus, eu e você, estamos dispostos a beber do cálice que ele bebeu? A passar pela cruz com que ele passou? Estar disposto a beber do cálice que Jesus bebeu, isto é, passar pelo sofrimento da cruz sem perder a fé, é o grande desafio de um seguidor de Jesus. Ao contrário dos filhos de Zebedeu, devemos assumir a nossa missão sem querer algo em troca. A nossa missão deve se desenvolver dentro do espírito da humildade e da gratuidade. O próprio Jesus já nos deu um grande exemplo de humildade ao lavar os pés dos apóstolos, inclusive os pés do seu traidor. O texto nos convida a pautar a nossa vida no exemplo de Jesus, o grande missionário do Pai, que mesmo sendo Deus, se pôs a serviço de todos. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Meu irmão e minha irmã, a vida de um verdadeiro seguidor de Jesus deve ser marcada sim, mas não por títulos, mas sim pelo seu amor a Jesus transformado em serviço. Que assim seja. Amém? Fique na paz de Jesus. Que você tenha um excelente e abençoado dia. E até amanhã.